funcionar. Então, a gente vai ver aqui, né, a substância eletrofílica aromática e vai ser bacana. Então, olha só, a primeira coisa que a gente pergunta é a importância, né? Isso tem importância, Naju? Onde eu vou aplicar isso? Para que eu estou estudando isso? Bom, uma finalidade é que tu tem que aprender porque tu vai ser professor para dar aula, né? Agora, a importância disso, né? Para que isso é importante? Porque a maioria desses compostos benzênicos e derivados do benzeno, eles são muito importantes dentro do contexto humano. Olha só, você pode ter aplicação desse composto na indústria de medicamentos. O benzeno, apesar de ser um solvente cancerígeno, né, porque todos esses compostos que têm o núcleo aromático são cancerígenos. Então, o benzeno, apesar de ser cancerígeno, ele foi muito usado na década de 70 em extração de laboratório, depois as pessoas mudaram para o tolueno, mas são compostos que a gente tem que ter muito cuidado na hora de utilizá-los. Tá? Todos esses derivados aí, benzeno, tolueno, ortoxileno e parastileno. Tá? Então, nós temos aqui ó, um derivado aí do benzeno muito utilizado na medicina, que é o ácido acetil salicílico, né? Ele é um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Não esteroides, e ele é utilizado como anti-inflamatório, como antipirético, analgésico e também como antiplaquetar. Então, você veja aí uma importância muito grande. E esses derivados do benzeno, você faz através de mecanismos de reações orgânicas. Importância e aplicação dos compostos benzênicos. Olha, também esses compostos benzênicos, eles são muito importantes na formação de proteínas, né? Nós temos aqui os aminoácidos da fenilalanina, o triptofano e a tirosina, eles são muito utilizados aí na formação de proteínas, enzimas. Eles participam de interações hidrofóbicas, né? A tirosina, vocês já estudaram, o grupo hidroxila dela, ele forma aí ligação hidrogênio importante na atividade de algumas enzimas. Outro importante é o paracetamol. Também é um derivado do benzeno. Isso aí você faz através de reações químicas, né? Parte do benzeno e consegue construir aí o paracetamol. O ácido acetil salicílico, vocês vão fazer a síntese dele com a helenilze, se já não fizeram, né? Então, o paracetamol, ele é um fármaco com propriedades analgésicas, sem propriedades anti-inflamatórias significativas, né? Ele atua por inibição da síntese das prostaglandinas, que são mediadores celulares responsáveis pelo aparecimento da dor. Vamos ver aqui a reatividade, né? Como é o benzeno, é uma reação orgânica? O benzeno, ele reage e mantém a sua aromaticidade no produto, isso é muito importante. Então, você sai do benzeno e você vai obter um derivado do benzeno. Tá? Tem alguém para entrar? Não, né? Então, vamos lá. Então, isso é importante, tá? O benzeno, ele não muda a estrutura dele ao longo do mecanismo. Ele o produto se torna um derivado do benzeno. Ele é muito estável, então, para ele reagir, ele vai precisar de um catalisador na reação. Geralmente, você usa o cloreto de alumínio, que é um catalisador, é um ácido de Lewis. O cloreto férrico também, que é um catalisador, é um ácido de Lewis. Esses compostos, eles são considerados ácido de Lewis porque são compostos que têm a hibridização
deles mostrando o orbital P vazio. Por exemplo, o cloreto de alumínio, a hibridação dele é sp2. Então, ele vai mostrar ali um orbital P vazio, né, que confere a esse composto a capacidade dele receber um par de elétrons. E esses compostos que são eletrofílica aromática, eles só participam de reações de substituição. Tá? Então, isso é importante. Agora, vamos fazer uma pergunta aí de bonificação, né, para quem leu. Também quem não leu, teve seus motivos, está perdoado. Eu faço a pergunta. Se ninguém responder, eu respondo. Então, a pergunta é a seguinte. Na Júlia, quanto vale? Eu só vou dizer depois da resposta. Então, olha só, a pergunta é a seguinte. Quais são as funções do catalisador nessa reação de substituição eletrofílica aromática? Gerar um eletrófilo? Isso é uma delas. Quem quer ajudar? Ele acelera também a reação. Isso aí não é um fato verificável, né? Se ele é estável, estou usando catalisador, porque a reação não vai acontecer com o catalisador. Quem foi que botou aí que vai gerar o eletrófilo? Eu, Diogo. Diogo. 0,25. Mas sim, vamos ajudar o Diogo aí. O que mais que ele faz? O eletrófilo, né? Quando ele preparar o eletrófilo, ele vai sair no sistema reacional como uma base de Lewis, que é a base conjugada do ácido, né? Da reação. Então, gera o eletrófilo e tu tens a base conjugada dele. Essa base conjugada vai atuar no final do mecanismo, recuperando a aromaticidade do anel. Tá? Então, nós já vimos que ele reage, o benzeno mantém a aromaticidade no produto, vimos que ele é estável, muito estável, então ele vai precisar de um catalisador. Vimos que os mais usados é o cloreto de alumínio e o cloreto férrico. Ele só participa, o benzeno, de reações de substituição e a função do catalisador é preparar o eletrófilo e reativar a aromaticidade do anel, porque ela é perdida, né, ao longo do mecanismo, e aí na fase final, o catalisador, na forma de base, vai lá e recupera essa aromaticidade. Tá? Uma informação importante aí, né, que essas ligações do benzeno, elas possuem todo o mesmo tamanho, que acabou dando aí em torno de 1,39 anos, né? Aí entre a C, né, a ligação sigma entre carbonos, que é 1,47 ângulos, e está entre a ligação dupla entre carbonos, que é 1,33 ângulos. Olha só, as principais reações que você vai estudar. Ok, olha, a primeira reação que a gente tem de substituição eletrofílica aromática é uma halogenação, né? Então, você vai substituir um hidrogênio do anel por um halogênio. Depois, você faz uma nitração. Você faz uma reação aqui entre o ácido nítrico e o ácido... Na verdade, tu reage com o ácido nítrico com o sulfúrico para gerar o cátion nitro, né? Então, você faz essa reação aí e gera aí o cátion nitro.
que vai ser teu eletrófilo. Depois tu faz a sulfonação. Aí nós temos duas reações que são importantes, que é a alquilação de Fidelkraft, tu vais colocar um substituinte alquila no anel. Nessa reação, você pode ter rearranjo molecular do eletrófilo, né? Porque se o teu eletrófilo vai ser um cátion, né? Teu eletrófilo vai ser um cátion, dependendo desse cátion que você formar no carbono, você pode fazer rearranjo, só que aí ele não está na função de intermediário, ele vai estar na função de eletrófilo. Tá? Você tem a acilação de Fidelkraft, que você já estudou, quando nós estudamos adição nucleofílica, obtenção de cetonas aromáticas, nós vimos esse mecanismo de acilação de Fidelkraft. Tá? Então, são essas as reações, né, que a gente tem para trabalhar. Então, vamos ver aqui a bromação do benzeno, né? Então, aqui, ó, você trabalha, ele está trabalhando aí com o catalisador, ele não usou cloreto de alumínio, né? Ele usou brometo férrico, também é um ácido de Lewis, e aqui ele está fazendo uma reação ácido-base, aqui, né? Porque você vê que aqui o bromo, como ele é lá do grupo 17, ele é um NS2, NP5, o que acontece com o bromo? Ele pode doar par de elétrons da sua camada de valência, porque ele tem 3 pares, né, rolando lá. Ele é um NS2, NP5. Então, ele vai ter aí 3 pares de elétrons circulando na camada de valência. Então, é muito elétron correndo aí, em volta dessa camada de valência. Então, por conta disso, ele pode doar par de elétrons. Então, ele está aí trabalhando, nesse caso, essa molécula polar, ela está trabalhando aí como uma base de Lewis, doando par de elétrons. Quem vai receber esse par de elétrons? O orbital vazio que o ferro carrega. Tá? O orbital P vazio que o ferro carrega. Então, ele recebe esse par de elétrons. Só que aí, quando ele recebe esse par de elétrons, ele vai agora ficar com excesso de elétrons, né? Ele recebeu o par de elétrons. Então, ele fica negativo, o ferro. E o bromo, como doou o par de elétrons, ele vai ficar positivo. Aí tu fica com esse complexo aqui. Esse complexo polar, em contato aqui, tem livro, tá? Que faz a quebra da ligação aqui, coloca isso aqui reversível. Tá? E tem livro que faz assim. Ah, não, Júlia, como é que eu faço? Todas as duas formas estão corretas. Né? Só que vê bem. O que vai acontecer aqui? Olha só, aqui, quando esse bromo fica positivo, tá? Esse par de elétrons sigma, a tendência dele vai ser o quê? Se deslocar na direção desse bromo catiônico, atração eletrostática. Quando ele se desloca na direção aqui do bromo, ele deixa esse bromo aqui da ponta com uma carga parcial positiva muito forte, né? Porque aqui eu tenho uma carga positiva, então a tendência desses elétrons sigma é se deslocarem para lá por indução, né? E aí você vai ter a possibilidade de deslocar par de elétrons do anel e fazer uma ligação química com esse bromo, porque ele está com carga parcial positiva, tá? Então, tu pega os elétrons φ do anel, desloca,
e faz uma ligação química carbono-bromo. Agora, vê só, quando tu desloca esse par de elétrons do anel, tu está doando elétrons do teu substrato é esse, né? Quando tu tira elétrons do teu substrato fica positivo. Aí, onde tu vais pôr a carga positiva? Neste carbono, que faz parte da ligação π, que vai ser deslocada, né, os elétrons π, ou deixa aqui? Tanto faz. Por que, Ana Júlia, tanto faz? Porque todo mundo aí carrega só o hidrogênio. Lembra que eu falei que quando desloca elétrons π, tu coloca a carga positiva, né? Sempre no carbono com menor grau de hidrogenação. Então, se tu tens um secundário e um terciário, tu vai jogar a carga positiva lá no terciário. Mas nesse caso aí, todos os dois são secundários e cada um deles tem só um hidrogênio. Então, tanto faz tu colocar a carga positiva aqui quanto aqui. Agora tem um detalhe, se tu ligar aqui, ó, nessa pontinha aqui, fizer a tua ligação carbono-bromo, a tua carga positiva vai ficar aqui. No entanto, se tu fizer a tua ligação carbono-bromo bem aqui, a tua carga positiva fica aqui, que foi exatamente o que o autor do livro lá fez, né? Preparar slide. Aí, vê bem, tu vai criar esse composto intermediário, que é um composto intermediário importante. Por que esse composto intermediário é muito importante? Outra pergunta aí. Quais são as possibilidades químicas que esse composto intermediário te oferece? O que é que ele é, na verdade? Então, tu vais olhar para esse composto e ver o que é que ele te oferece para te fazer quimicamente e justificar. Vamos lá. Gente, está mostrando aí uma reação ácido-base. Uma reação ácido-base, Ana Júlia, eu ainda não vi. Olha, não tem uma base aqui, B de base? Né? Então, essa base está deslocando o quê? Olha a seta. Toda vez que tu tem seta, assim, na química, em mecanismo, está deslocando o par de elétrons. Então, a base, como é uma base de Lewis, desloca a par de elétrons, captura um hidrogênio ionizável. Tá? Ao capturar esse hidrogênio ionizável, né, se ele sai na forma de H+, né, sabe quando eu falo hidrogênio ionizável, é porque ele vai sair na forma de H+. Se ele está saindo na forma de H+, é porque ele é ionizável, tá? Quando ele sai, ele deixa o par de elétrons. O que é que esse par de elétrons que está aqui fora do anel faz? Entra no anel e retoma a dupla. Então, você forma uma dupla ligação aqui e tem um produto desejado. Agora, a segunda informação química que esse intermediário me traz, que ele pode ser estabilizado por ressonância, ó. Quando eu deslocar esse par de elétrons para cá, ó, carga positiva vai ficar aqui. Lembra da regra 1, 2, 3? Ó? 1, 2, 3. Então, se eu deslocar o par de elétrons para cá, carga positiva vem para cá. Carga positiva aqui, desloquei par de elétrons para cá, carga positiva vem para cá. Então, você vê que a carga positiva, ela passeia aqui nesses 5 carbonos sp2. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui. Como é que eu uso qual seria a ação do catalisador na forma de base? Para tirar, eu iria usar isso aqui, ó. Catalisador na forma de base de Lewis. Eu trazia ele para cá, né? Aí, no caso, eu já ia ter como produto o HBr, porque aqui ele é um ânion, né? Ele saiu daqui, ó. Quando tu desloca esse par de elétrons para cá, tu vai ficar com FeBr4-, né?
Então, ele aqui já seria ânion. Então, formaria HBr aqui, tá? E mais recuperava o catalisador. O catalisador sempre é recuperado no final da reação. Tem alguma pergunta sobre esse mecanismo? Mando um chá aqui para ver se eu melhor. A alquilação de Fidelkraft e a acilação. Tá? Isso aqui já é da Ana Júlia. Então, aqui você tem, ó, eu vou trabalhar na minha reação, eu vou reagir aí o cloreto de metila, porque como é que essa reação se dá, né? Como é que essa reação se dá? Geralmente, ela se dá assim, ó. Pegas. Cadê o rapaz? Aqui. Pega daqui o teu substrato, né? E tu vai reagir esse teu substrato com halo alcano. Tá? Vai reagir o teu substrato com halo alcano. Então, qualquer substituinte alquila aí, pode ser uma metila, uma etila, aí fica a critério do freguês. Se eu botar um iodeto aqui, fica melhor, né? Porque é muito mais fácil o iodo liberar essa estrutura. Normalmente, o Fidelkraft, na reação dele, vamos respeitar o mecanismo dele, ele usou cloro. Tá? Então, tu vai ter um cloreto de alquila. E aí, quando tu fazes essa reação, né, que tu interage o substrato com o teu anel, tu vais ter como produto, aqui tu vai ter teu catalisador, né, se nossa reação não acontece de jeito nenhum. Ela não acontece, tem que ter o catalisador. Tá? Ele fez com esse catalisador a reação dele, o Fidelkraft, e aí ele obteve como produto um alquilbenzeno. Tá? Ele obtém como produto um alquilbenzeno. Tá? Mais ácido clorídrico. Tá? Ele obtém também aqui, nesse produto, o ácido clorídrico, tá? Como produto. Então, é este reagente que tu vais usar. Por isso que eu te falei ainda agora, tá? Por isso que eu te falei ainda há pouco, que eu te falei ainda há pouco, que como eu tenho aqui um substituinte alquila, quando esse cloro sair aqui, ele vai sair, né, com a ajuda do catalisador, quando o cloro sai, este substituinte alquila aqui, ele vai ficar catiônico. Só que ele não é intermediário, ele é eletrófilo. E ele pode se rearranjar na função de eletrófilo. Tá? Então, aqui nessa reação que eu estou te mostrando, eu estou com cloreto de metila. Né? Aí eu estou com a ação do meu catalisador. Então, aqui, olha, os pares de elétrons. Tu desloca o par de elétrons, faz a ligação cloro-alumínio, fez aqui. Aí, aqui, quando tu desloca o par de elétrons para cá, tu já gera o teu eletrófilo. Eu gosto de fazer assim, reversível. Eu acho que a Paula Bruce que faz assim. Né?
Mas aquela outra forma que eu mostrei lá na bromação está correta. Tá? Não tem nenhum erro químico. Porque quando é que o mecanismo, gente, fica errado? Quando tu faz um absurdo químico. Uma coisa que não pode acontecer quimicamente, tu vai e faz. Mas se tu pega uma reação e tu propõe um mecanismo para essa tua reação e não tem nenhum absurdo químico, teu mecanismo é aceito. Tá? Então, aqui eu gerei o eletrófilo. Ele vai ser meu eletrófilo. Aqui eu estou com o meu catalisador na forma de base de Lewis. Então, aqui tu estás com o catalisador na forma de ácido de Lewis, ele prepara o eletrófilo. E o catalisador na forma de base de Lewis, ele recupera a aromaticidade do anel. Olha aqui, ó. Aqui tudo nós já estudamos, né? Ele vem, captura, faz a ligação carbono, aqui, ó. Aqui tu cria a carga positiva, tu estabiliza por ressonância, ó. Tá? Estabilização por ressonância. Alguma dúvida na ressonância? Não, né? Aí você estabiliza por ressonância, eu ponho esse círculozinho aqui, ó, ele não pode fechar aqui. Por quê, Ana Júlia? Porque o carbono sp3 não faz parte da ressonância. Eu não tenho ressonância em carbono sp3. A ressonância, ela só existe em carbono sp2. Por isso que ela acontece nos 5 carbonos. Esse aqui é um sp3, né? O hidrogênio está escondido aqui, ó. Mas ele está aqui, 4 ligações. Exatamente no hidrogênio ionizado. Tá? Tá no carbono sp3. Aí eu venho com o meu catalisador na forma de base de Lewis, olha só, eu tenho que tirar elétrons. O meu catalisador voltar a ser cloreto de alumínio. Então, eu tenho que tirar aquela ligação química que eu fiz usando a orbital P. E quando eu fiz aquela ligação química, eu transformei a hibridização do alumínio, que quando ele está nessa forma aqui, ele é sp2, eu transformei ele aqui para sp3, quando ele está nessa forma de base. Então, a molécula, ela não fica com uma estabilidade molecular garantida, porque ela é um ânion. Então, eu preciso recuperar meu catalisador. E aí, eu desfaço essa ligação que foi feita ali, né, com o orbital P vazio do alumínio, e fez com que ele mudasse a hibridização dele, eu desfaço. Então, devolvo o ânion cloreto. Esse ânion cloreto sai daqui, ó, sai o cloro com o par de elétrons, captura o hidrogênio ionizado, e esse par de elétrons aqui é devolvido para o anel. Aí tu tem o tolueno, altamente cancerígeno. Tá? O ácido clorídrico mais o cloreto de alumínio, recupera o catalisador. Agora a acilação, né? Na acilação, tu tem que trabalhar com cloreto de acetila, cloreto de etanoíla, se você quiser chamar assim. Você pode trabalhar com cloreto de propanoíla, é um cloreto de ácido que tu vai trabalhar aí. Ácido carboxílico, né? Você tira a hidroxila e põe um cloro. Então, você tem um cloreto de acetila, porque o teu ácido carboxílico era o ácido acético, ou ácido etanóico, né? Aí tu interage com benzeno e tu vai ter a fenilmetilcetona, também conhecida como acetofenona. Ela é conhecida como acetofenona. Mas o ácido clorídrico, aqui eu fiz um modelo molecular para você ver aqui o benzeno, quanto ele é planar, né? Aí, quando você vem aqui, ó, o cloreto de acetila, você já vê a disposição, né, dos hidrogênios, como a carbonila vai ficar, olha, respeitando o ângulo de 120 graus, aqui,
porque ela é sp2, esse carbono, esse oxigênio é sp2 também. Né? Aí você coloca no anel, aí você vem também aqui respeitando, ó, os ângulos de 120 graus aqui do carbono sp2. Aí tu tens aqui ela. Muito bacana o modelo molecular, porque ele dá essa ideia pra gente, né? Aí nós vamos ver aí agora o mecanismo. Com certeza você já sabe, né? Quem é que me explica aqui essa reação? A obtenção do eletrófilo. Está dizendo que o cloreto de alumínio vai receber um par de elétrons no orbital P vazio. Exatamente, muito bem. Olha, como eu fiquei alegre. Como é seu nome, princesa? Jaqueline Pereira. Jaqueline. Bora aumentar essa pontuação. Só está 0,25. Bora aumentar. O que é que está acontecendo aí no segundo momento? O alumínio recebeu par de elétrons, ficou o quê? Vamos continuar. Que o cloro vai receber o par de elétrons? Exatamente. O cloro que está catiônico vai receber o par de elétrons dessa ligação aqui, ó. Essa ligação ela é quebrada, e esse par de elétrons vai na direção do cloro para estabilizar o cloro. Muito Sim. bem. E aí tu vai obter isso aqui, ó. O par de elétrons não saiu daqui, então esse carbono está perdendo elétrons, então ele ficou positivo. Aqui, ó, o cloro recebeu elétrons, está feliz, os 6 elétrons dele agora aqui. Quem ainda está trombudo aqui é o alumínio, porque ele ainda está com a hibridização sp3. E ele não quer isso, ele quer voltar para sp2. Então, ele vai ter que ainda trabalhar na reação para poder voltar a ser o cloreto de alumínio, para recuperar o catalisador. Aí, esse aqui é o teu eletrófilo. O que é que você pode dizer a respeito desse eletrófilo? Que ele vai conectar no anel? Vai conectar no anel. Muito bem. Daí a Jaqueline? É. Isso, Jaqueline. Tu já está com 0,75. Ele vai conectar no anel. Olha aí ele, Jaqueline, conectando no anel. Como é que acontece essa conexão? Me explica aí agora essa reação, que é para aumentar essa pontuação. É só tu lembrar o que faz a setinha, né? Bom, ele vai capturar o eletrófilo. Ele vai capturar o eletrófilo como? Deslocando o par de elétrons π do anel. Sim. Você não pode esquecer isso, porque se você está numa apresentação, num congresso, apresentando o seu trabalho científico, você tem que usar esse termo, deslocamento dos elétrons π do anel, em busca do eletrófilo, ou conectando com o eletrófilo, ou fazendo conexão com o eletrófilo. Tá? E esse hidrogênio aí do carbono sp3, como é que tu explica que a ionização dele? Aqui, ó. Esse aqui é o teu composto agora, intermediário. Ele está conectado em carbono sp3 vicinal. Vicinal a carbono catiônico. Catiônico. Né? Uhum. Ficou um ponto. Aí, olha, chegou a hora do catalisador, na forma de base de Lewis. Ele captura o hidrogênio ionizável e desloca o par de elétrons para o anel. E aí ele volta para a hibridização dele, que é sp2. E sai da sp3, porque essa sp3 ocasiona instabilidade molecular. Tá? E aí você termina aí o processo de acilação. Né? Todo mundo entendeu o mecanismo. O mecanismo não é difícil, né? Então, isso aí, agradeço a atenção.